Esta primavera, florescemos juntos. Apoie as vozes plurais que não têm medo de ir contra a corrente e partilhe a sua opinião nos comentários. Desfrute de todos os benefícios Observador, agora com 20 € de desconto. Assine hoje em observador.pt. Ora, quando ouvimos esta música sabemos que está no início a Comissão de Inquérito da Rádio Observador e esta quinta-feira é nosso convidado o líder parlamentar do Bloco de Esquerda, Fábian Figueiredo. Muito obrigado por ter vindo à Rádio Observador. Bom dia. Muito bom dia. Bom dia. Sabe como é que funciona a Comissão de Inquérito? Tenho uma vaga ideia. 5 perguntas para cada resposta certa, 5 pontos. Se pedir ajuda, tiver dúvidas, peça ajuda. Tem direito a 2 pontos. A resposta errada não pontua. Vamos a isso. Dia temporal hoje. Dia De facto é uma novidade ter alguém no Observador que me possa auxiliar. Portanto, já uma notícia breaking news. Líder parlamentar do Bloco de Esquerda pode ser socorrido pela redação do Observador. Não vai precisar de ajuda, pelo menos para esta, acho eu. Vamos ver. Força, Bruno. Então vamos à primeira pergunta. Qual a aldeia que boicotou as eleições legislativas em 1991 e em que Francisco Louçã tentou recolher os votos que faltavam à PSR para eleger um deputado, que acabou por não conseguir? Isso é uma belíssima pergunta. Eu já li essa história. Eu não me recordo do nome dessa aldeia. Tenho perfeita noção, vi essas imagens, já me ri com companheiros, camaradas do PSR sobre isso, porque na altura faltavam mesmo muito poucos votos para o Francisco Louçã ser eleito, pouquíssimos votos. E então, enfim, foi uma ideia original. Eu creio que ele hoje não faria isso, de tentar convencer pessoas que estão a boicotar ativamente eleições para ir votar nele. Enfim, não foi uma espera, não é? Exatamente. Mas a eleição não foi uma história de exatamente. sucesso, mas creio, peço-lhe, que revela o nome da aldeia que merecem. Vou dar Reparem aqui... que a Fábia não disse eu peço ajuda. Ele desistiu. Vamos lá ver. Então, Santa Maria, Venda das Raparigas ou Dona Maria? É por palpite, não é? Venda das Raparigas? Não se precipita. Já não tem então. Não sejas grave. Dona Maria, Dizer que era um nome Dona muito Maria é uma português. aldeia do Conselho de Sintra. à margem do Bispo, não? Sim, bem bonita. Eu lembro-me, Sim. enfim, lembro-me de Das fazer lá a reportagens reportagem. dessa altura, claro. É bem bonito. E ficou célebre na altura. O PSR esteve na origem da fundação do Bloco de Esquerda. Agora o Bloco de Esquerda não irá à procura de um deputado. Tem alguma fasquia de um único deputado? Tem alguma fasquia para estas eleições legislativas? Aumentar o número de deputados? A bancada parlamentar do Bloco de Esquerda é o objetivo para as legislativas? Sim, evidentemente que o objetivo do Bloco de Esquerda é aumentar a sua representação institucional, aumentar o número de votos, aumentar o número de mandatos. Nós estamos agora a fazer as reuniões internas. No Bloco de Esquerda são as organizações distritais e regionais que definem as listas e a Mesa Nacional reúne este domingo para ratificar os primeiros candidatos de todos os círculos eleitorais. Vamos apresentar candidaturas fortes em todos os círculos eleitorais e no domingo saberão quem é que encabeçarão essas mesmas listas e vamos para este combate eleitoral com a expectativa de aumentar a nossa representação institucional. Então deixe-me perguntar-lhe se preferia, a título pessoal, aumentar a representação parlamentar do Bloco de Esquerda ou manter esta atual representação parlamentar de 5 deputados, mas que, juntamente com o PS, isso chegasse para constituir uma maioria. Ou seja, está-me a perguntar se nós preferimos não eleger mais deputados e não sermos decisivos na formação de maiorias parlamentares, ou elegemos mais deputados e sermos decisivos. Ou seja, elegerem mais deputados e não serem decisivos. Não, o que nos... repare, o número de deputados que nós elegemos depende sempre das pessoas. Portanto, isso é um exercício académico no qual eu ligo, mas eu creio mais importante do que o número de mandatos que nós temos é o que é que nós conseguimos fazer com os nossos mandatos. Isso, se me perguntar se eu preferia, eu próprio, se eu vier a ser candidato, se não ser eleito, mas o Bloco ter um papel determinante na definição do futuro do país, eu preferia eleger menos mandatos e o programa político do Bloco estar mais perto da sua execução. Vou-lhe dar um exemplo. Enfim, o próprio Observador já se conseguiu sensibilizar para o efeito. A crise da habitação atingiu
um pico que afeta praticamente toda a população portuguesa e é preciso tomar medidas corajosas. Portanto, entre conseguirmos dar o nosso contributo para resolver a crise da habitação e eleger menos mandatos, eu preferia ser determinado na definição das políticas públicas e temos menos mandatos. E com este não PS de Pedro Nuno Santos estará mais fácil esse entendimento? É irrelevante quem dirige o Partido Socialista. O que é relevante é a relação de forças e a capacidade que nós temos na determinação de políticas públicas. Repare, foi com o Pedro Nuno Santos que o Partido Socialista deu uma volta de 180 graus na política migratória. Foi com o Pedro Nuno Santos que houve um entendimento com o PSD para reduzir o IRC e podia continuar a dar mais exemplos. Mas foi Pedro Nuno Santos também que era o galo de ligação com o Bloco de Esquerda e com o PCP quando foi secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares na Jeringonça. É verdade, mas o que contava na altura era a força que o Bloco de Esquerda e os partidos à esquerda do Partido Socialista tinham. Isso é que determinou as posições conjuntas e a geometria que na Assembleia da República permitiu que várias das reivindicações e das propostas do Bloco de Esquerda encontrassem maioria. Independentemente dos protagonistas, o que importa é mesmo a relação de forças. Zero pontos até agora para o Fabiano Figueiredo. Foi a primeira pergunta. Mas ainda tem 20 como objetivo. Ainda tem. Esta também é aqui um apelo, não propriamente à sua memória, porque era muito pequenino, mas ao conhecimento da política da vida democrática do país. Com Jorge Sampaio, presidente da Câmara de Lisboa, a primeira vez que foi eleito foi no ano em que nasceu, 1989. O adversário nessa corrida, o principal, era Marcelo Rebelo de Sousa. A pergunta que lhe colocamos é, 4 anos depois, para a segunda vez que Sampaio concorreu, quem é que o desafiou pelo lado do PSD? Quem era o adversário do PSD? Sei que perdeu. Sim, perdeu. Por isso é que não é particularmente relevante quem é que era o candidato do PSD na reeleição de Sampaio. Enfim, nós discutimos muito essa candidatura presidencial porque ela juntou a esquerda toda. Exatamente. E mesmo os partidos de esquerda que deram origem ao Bloco. O Miguel Portas foi chefe de gabinete de Jorge Sampaio, portanto o meu conhecimento chega dessa parte. E mas é tão irrelevante quem foi o candidato que desafiou o Jorge Sampaio que eu não me recordo minimamente quem foi. Então vamos dar-lhe ajuda. Marcelo Rebelo de Sousa, será que Marcelo se recandidatou novamente? Carmona Rodrigues ou Macário Correia? Macário Correia foi presidente da Câmara de Faro. Carmona Rodrigues, de facto, foi presidente da Câmara de Lisboa durante muito pouco tempo e caiu na sequência do caso Braga Parques. O Marcelo Rebelo de Sousa não se recandidatou, portanto, por exclusão de partes, terá sido mesmo Carmona Rodrigues. Terá sido. Terá sido. Estou a ser mais benevolente com o botão agora. Foi mais lá. Terá sido Carmona Rodrigues. Alguém veio aqui fazer a rodagem de uma candidatura autárquica. Então se veio fazer uma rodagem de uma candidatura autárquica, terá sido alguém que depois seguiu para o Algarve. Exatamente. Se calhar então, foi Macário Correia. Se calhar foi Macário Correia. Vou-lhe assumir. Não. Eu sabia o percurso autárquico de Macário Correia no Algarve. Não me recordava se alguma vez me passou à frente dos olhos algum registro jornalístico que Macário Correia foi. Já agora tem o resultado das eleições. É geracional, já lhe digo. Paguei aqui, eu vou pesquisando aqui. Obrigada. É geracional, de facto. Macário Correia foi ministro de Cavaco Silva e tem toda uma outra história antes de ser autarca. Esta questão não é para falar de coligações, é para saber como é que estão os contactos do Bloco de Esquerda com o Partido Socialista para uma frente alargada em Lisboa. Bom, não é... Não lhe vou dar nenhuma novidade. Enfim, na última entrevista que tive aqui no Observador também perguntar sobre isso. O Bloco de Esquerda mantém disponibilidade para que haja um entendimento à esquerda na cidade de Lisboa. Já apresentou a sua candidata, a Carolina Serrão, e se houver condições programáticas para haver uma convergência à esquerda, o Bloco de Esquerda vai participar nela. Como perceberá agora, a nossa prioridade é a preparação das eleições legislativas que foram precipitadas pelo facto do Primeiro-Ministro ter provocado uma crise política. Ou seja, não houve avanços nessa área, há aqui quase uma pausa nas movimentações para as eleições autárquicas a partir do momento em que há legislativas antecipadas. Não tem havido avanços nesse terreno. Nas conversações com o Partido Socialista, concretamente? Não, o que lhe posso dizer é que nós mantemos a nossa disponibilidade, apresentámos a nossa candidata. A Carolina Serrão tem todas as condições para ser candidata à Câmara de Lisboa, tem feito as suas
as suas iniciativas, os seus contactos, as suas reuniões. Estamos a fazer o mesmo nas freguesias. Se houver condições programáticas, é isso que nós desejamos, faremos parte de uma alternativa de esquerda à governação de Carlos Moedas. Mesmo que o PCP não esteja incluído, ou a CDU. A posição do Bloco de Esquerda é independente de outros partidos. Nós não deixamos condicionar a nossa posição pela da CDU. Se a CDU entender se candidatar-se sozinho, enfim, creio que os lisboetas que anseiam por uma alternativa a Carlos Moedas tirarão as suas conclusões. Macário Correia teve 26,4% nessas eleições, Jorge Sampaio e a coligação alargada teve 56,6%. Explica porque é que é um rodapé na história da cidade de Lisboa. Mesmo ainda sobre Lisboa, acha que houve uma continuidade entre esta presidência de Carlos Moedas e a de Fernando Medina? Não, ou seja, o Bloco teve os seus confrontos com Fernando Medina. Fernando Medina percebeu muito tarde que era preciso agir na crise da habitação, por exemplo. Houve um fascínio, a certa altura, de Fernando Medina pelo crescimento do preço da habitação em Lisboa. Enfim, toda a gente se recorda das declarações em que Fernando Medina celebrava o facto de em Marvila o custo de metro quadrado estar quase ao nível do da Baixa de Lisboa. Hoje certamente se arrepende dessas declarações. Mas a cidade ficou muito pior com o engenheiro Carlos Moedas. Aliás, eu faço às vezes o exercício intelectual. O que é que a direita diria se a recolha do lixo chegasse ao ponto que chegou atualmente? Toda a gente se recorda da oposição que o CDS e o PSD faziam a António Costa ou Fernando Medina quando havia problemas com a recolha do lixo. Onde nós chegamos atualmente na cidade de Lisboa não tem comparação com a história recente. O mesmo posso lhe dizer em relação ao trânsito, à falta de ação na crise da habitação, na falta de regulação do alojamento local. Enfim, acho que do nosso ponto de vista o que estava por fazer piorou e o que estava a ser bem feito foi descontinuado, sobretudo, por exemplo, na resposta às populações em situação de sem-abrigo, que aumentaram muito, e o facto da Câmara de Lisboa, sob a égide de Carlos Moedas, ter desmontado várias das respostas que havia, não ajudou a resolver a crise que tem problemas estruturais, onde a Câmara precisa de uma resposta nacional, mas a falta de resposta da Câmara de Lisboa agravou o problema aqui no território. Muito bem, vamos saltar agora ou novamente, se quisermos, para o plano nacional. O Bloco de Esquerda teve nas eleições legislativas de 2015, portanto aquelas que no fundo eram o início, depois à geringonça, se quisermos, teve aí um dos seus melhores resultados. Quantos deputados elegeu nessas legislativas? 19. Certíssimo. Aqui não falha. Fábio Figueiredo, a geringonça foi um facto que hoje é traumático para o Bloco de Esquerda? Não, muito pelo Não. Não. Repetiriam agora? Sim. Se as condições... Sem sombra de dúvida. Repetiriam? Sim, claro. Repare que em 2015 a expectativa para se formar uma alternativa a Pedro Passos Coelho era gigante. Se calhar muita gente que hoje tem 18, 19 ou 20 anos não compreende da mesma forma como os presentes aqui na mesa compreendem porque é que foi possível pela primeira vez haver uma maioria parlamentar que juntava o PS, o Bloco de Esquerda, o PCP, o Partido Ecologista, os Verdes, e depois mais tarde o PAN também integraria este entendimento. Nós tivemos um período muito difícil da Troika, com cortes salariais, com cortes nas pensões, com a possibilidade de privatização e concessão dos transportes, com pico de migração para o estrangeiro que já não conhecíamos desde o tempo da guerra, e Pedro Passos Coelho e Paulo Portas queriam continuar esse programa e nós queríamos interrompê-lo, e queriam as milhares de pessoas que saíram à rua, queriam os milhares de pessoas que votaram no Bloco de Esquerda, que certamente votaram nos outros partidos à esquerda, queriam uma alternativa, e foi por isso que foi possível aquela posição conjunta. E é repetível hoje, e vamos imaginar que do resultado destas eleições agora de maio, que nasce um quadro parlamentar que dá de facto uma maioria à esquerda para governar, tendo obviamente os partidos que se entender com o PS. É repetível isso ou não? As coisas nunca são exatamente repetíveis, porque 2015 tinha um contexto muito concreto, que era de virar a página da austeridade, como se dizia muito na altura. Hoje, posso lhe dizer o seguinte: o Bloco nunca faltará
a nenhuma. Os votos do Bloco nunca faltarão a nenhuma alternativa à governação da direita, isso é certo. Agora, a existir o entendimento, ele será muito diferente do que existiu em 2015. Quem colheu os frutos desse entendimento, da geringonça, acabou por ser o PS. O Bloco de Esquerda fez mal em não assumir responsabilidades governativas. Faria diferente agora numa eventual segunda versão da geringonça? Repare, o Bloco de Esquerda em 2015 elege 19 deputados, em 2019 elege outra vez 19 deputados. É dos poucos casos onde um partido minoritário que participa numa solução parlamentar consegue manter a sua representação institucional. E pelo meio tivemos um bom resultado nas europeias e, à nossa dimensão, um bom resultado nas eleições autárquicas. Agora, quem beneficiou, se quisermos, dessa solução política que se chamou geringonça foi quem viu os seus salários repostos, as suas pensões repostas, quem viu os manuais escolares passarem a ser gratuitos, a redução já agora do IRS, com o início da reversão do enorme aumento de impostos do Vítor Gaspar. A solução foi de tal forma popular que ela criou uma grande crise de identidade política na direita portuguesa e demorou uma data de anos para se Mas Fabiano Figueiredo, não entende a leitura que muitas pessoas fazem de que houve uma viragem sociológica à direita em Portugal? Repare, há uma viragem à direita no mundo inteiro, ao qual Portugal não é indiferente. A Casa Branca é ocupada por Donald Trump. Em Moscou governa Putin há uma data de anos. Vejamos Orban, vejamos Itália, enfim. Vamos ver o que é que sai das próximas eleições francesas. Enfim, a AfD teve um grande resultado na Alemanha. Como é que isto se contraria? A esquerda tem que apresentar um projeto de esperança, tem que se reconstruir, tem que se reconectar com as camadas populares, temos de trazer esperança, temos de trazer confiança que é possível o mundo ser diferente e haver alternativas governativas nos vários países. Não há só uma viragem à direita, não há só um problema para a esquerda portuguesa, este problema é estrutural. Se nós nos afastarmos um bocado e vemos quem é que governa os principais países do G20 ou as principais potências europeias e vemos a fragilidade com que governa Macron, por exemplo, ou os problemas com que se depara Keir Starmer, a crise é internacional, não há uma circunstância ou uma originalidade portuguesa nessa dificuldade da esquerda, o que não quer dizer que nós, à esquerda, não devamos refletir sobre a terra que pisamos, sobre o país e o mundo em que nós nos encontramos e encontrar a chave para ter uma agenda mobilizadora, diferenciadora, para garantir que as pessoas preferem uma política solidária em vez do individualismo e da gritaria do ódio. Isso é evidente. Leva 7 pontos o Fabiano Figueiredo até agora. Vamos ver se passa para os Tem 12. mais 10, duas perguntas, 10 Ainda pontos. 2 perguntas. A quarta pergunta é: qual a taxa de desemprego registada em Portugal em janeiro de 2025? Qual a taxa de desemprego em janeiro de 2025? Isto é E agora É recente. Foram divulgados os dados no início deste mês. recente. Portanto, eu vou falar de Não cor. tem que ser mesmo À à décima. Eu creio que décima. ronda os 6, 7%, se não estou em erro, quero Seis- 6,5%, não sei. Vamos considerar certo. Sim, 6,2%. 6,2%. Eu tinha a ideia então que eu os 6 e os 7. era a ideia que eu tinha, acho que tinha visto 6,5%, mas em janeiro ainda especificamente, sei que a taxa de desemprego tem andado à volta dos 6, 7% nos últimos Que é considerado pleno emprego. até que é pelos considerado pleno economistas, emprego, exatamente. O Fabiano Figueiredo, o Bloco pode ser prejudicado pela polémica com o despedimento de funcionários. Receia que esse seja um tema na campanha eleitoral. Os despedimentos do Bloco de Esquerda já foram amplamente escrutinados. Nós tivemos de tomar decisões muito difíceis e penosas em 2022. Não é um tema com o qual nós não tínhamos sido confrontados nas últimas eleições. Certamente seremos nestas outra vez e daremos as respostas às perguntas que nos colocarem e aproveitaremos também para esclarecer as mentiras e as incorreções que têm sido ditas sobre essa E essas matéria. incorreções foram da parte de quem se sentiu lesado nessa situação ou da comunicação social? Não, nós não... Enfim, Ou dos adversários políticos? nós tivemos de tomar decisões difíceis
decisões que ninguém gosta de ter que tomar. Tentamos encontrar para todos os casos as soluções que melhor salvaguardassem os direitos das pessoas e que lhes permitissem reconstruírem a sua vida fora de um laço profissional com o Bloco de Esquerda. Nós temos sido alvo de vários ataques, seja sobre esse caso ou outro, por parte de opositores políticos. Infelizmente, a política no século XXI tem a sua certa dose de desinformação e esse caso tem sido aproveitado, enfim, várias vezes para serem ditas mentiras e incorreções sobre o Bloco de Esquerda. Mas como é que vê as críticas ao Bloco de Esquerda de alguma hipocrisia nesses comportamentos em relação aos funcionários? Não, repare que o Bloco é um partido que vive do financiamento público e dos pequenos contributos dos seus militantes e nós tínhamos um grupo parlamentar de 19 deputados, foi reduzido para 5, tivemos de tomar decisões difíceis, tivemos que readaptar a estrutura do Bloco para o financiamento público que tínhamos, por isso tivemos de tomar essa decisão difícil de dispensar cerca de metade da estrutura profissional do Bloco de Esquerda, porque o partido tinha que continuar a intervir com menos pessoas dedicadas a tempo inteiro, e era a única solução que nós tínhamos, era cortar no número de sedes, como fizemos, no número de outdoors, como fizemos. De adotar políticas de austeridade. Não, é diferente, não é uma política de austeridade, é uma política orçamental que um governo aplica sobre uma população. Um Estado tem outros meios para se financiar, pode optar por ter outras políticas públicas. Mas são cortes à mesma. Uma coisa é e que tem impacto na vida das pessoas. De Estado, e que a política de austeridade também tem impacto na vida das pessoas. Agora, claro. Consigo dizer, foi dos períodos mais difíceis para o Bloco de Esquerda e para a direção do Bloco de Esquerda. Fomos obrigados a tomar decisões muito difíceis que espero que nunca mais tenhamos que vir a tomar e que mais nenhuma direção do Bloco de Esquerda tenha que vir a tomar. Muito bem, vamos à última questão. Viramos aqui à cultura, ou à cultura pop, se quiser. Em que país nasceu a cantora Lara Fabian? Aqui vais lá para a aproximação do pelo nome. Será que me faz essa pergunta, não? Não sei se está a ver a cara da Lara Fabian. Estou, que me imaginará. Tem muitas semelhanças com uma deputada do Chega, neste momento na Assembleia da República. Fica sempre atrás de Ventura. Faz-me sempre lembrar Lara Fabian. A mistura que tu estás aí a fazer. Desculpem. Aqui aprendemos muito sobre a associação de ideias do Nelson. E se formos por semelhanças, já podemos falar da semelhança do Fabian Figueiredo com o Ruben Amorim. Também já o fizeram. É uma piada que eu uso mais na vida adulta. A comparação com a Lara Fabian fez mais parte da minha pré-adolescência, da minha infância. Até porque é dos anos zero, final dos anos 90. Muito criativa. A Lara Fabian, creio eu, que é francesa, se não estou em erro. Não quero pedir ajuda. Peço ajuda, então. Tem 3 hipóteses: Canadá, Bélgica ou Itália. Nada bem. Itália? Não posso ser mais benevolente. A Lara Fabian nasceu na Bélgica. Na Bélgica. Nós nunca nos lembramos que há belgas que também são famosos. Pois é verdade. Que eu digo já é com de hoje. Os vai com Deus. E o Borrell. A cultura, de resto, tem sido também uma das arenas de combate político nos últimos tempos. Há aqui um combate muito protagonizado que tem sido feito por acusações de parte a parte, quer da atual ministra Dalila Rodrigues, quer do anterior ministro Pedro Adão e Silva. Eu passei pelo programa do Bloco para as últimas eleições, em que deixava críticas precisamente à atuação do ministro Pedro Adão e Silva. A propósito, creio que da precariedade do setor. Continua a ser um grande problema para os trabalhadores desta área, a precariedade, e nestes dois, nesta arena de combate, algum deles é melhor que o outro ou fez melhor que o outro? Não, manteve-se, infelizmente, tudo igual, porque há uma crença de que a precariedade promove a criatividade. Quem já passou por uma situação de precariedade sabe que é o tipo de criatividade que ninguém quer ter. Quer ver como é que consegue esticar o salário até o final do mês. E quem acompanha o setor da cultura sabe que uma larga maioria dos produtores, dos atores e das atrizes, dos técnicos, fazem quase diariamente omeletes sem ovos. Eu estive num espetáculo recentemente que toda a produção custou 10 mil euros
e no final o grosso dos profissionais receberam poucas centenas de euros para montar todo esse espetáculo, que um espetáculo que ressuscitava, que vindo homenagem a várias músicas do Sérgio Godinho. Um grande esforço de uma pequena companhia de teatro que fez das tripas coração para o pôr em palco. Primeiro, pois há uma dificuldade, pouca gente sabe que é muito difícil às companhias de teatro arranjarem sítio onde exibirem as suas peças. A primeira grande batalha é arranjar um palco. E as salas enchem. Existe uma boa rede de cine-teatros municipais. Existe, claro, mas, por exemplo, nas áreas metropolitanas é muito difícil a uma companhia de teatro exibirem as suas peças. Aliás, há vários... isso é uma coisa que os atores, que os produtores dizem muito frequentemente. É muito difícil arranjar espaço para exibir as peças. As salas até enchem, mas depois arranjar novas datas é muito difícil. Sair de Lisboa e do Porto é muito caro. Isso é outra dificuldade. Há salas, mas é caro. Claro que há salas, mas é muito difícil, é muito caro. E numa turnê nacional pouca gente o consegue fazer. Portanto, desse ponto de vista, continua tudo por fazer. Muito bem. Está feita a comissão de inquérito com Fabián Figueiredo, do Bloco de Esquerda. Ficou com 12 pontos, não foi? Pelas minhas contas. Ficou a meio da tabela. Ficou a meio da tabela. As perguntas que E ajudado pelo Observador. Atenção. Com algumas ajudas. Fabián, muito obrigado por ter vindo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.